Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos Evangelho no Lar. Nas terças-feiras, às 19h30, Evangelho no Lar presencial. E posteriormente, às 20h30, irradiação. Nós temos também todos os dias um minuto com Jesus. E todas as sextas-feiras, uma nova palestra. E todos os sábados nós temos a Reforma Íntima, das 15 às 17 horas, e posteriormente é colocada novamente no nosso canal. Estejam conosco nas nossas atividades, compartilhem, comentem, divulguem os nossos vídeos, que isso estará auxiliando bastante o nosso canal. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga e responsável por esse Evangelho, por essa atividade do Evangelho, nossos benfeitores, que possam nos auxiliar no entendimento da lição, na compreensão, com a intuição, a inspiração, e que possamos posteriormente ao entendimento colocar essa atividade, esse entendimento em prática em nossas vidas, na nossa família. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do Evangelho, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 8, o juiz reto. Ao tribunal de Eliaquim ben Jafete, juiz respeitável e sábio, compareceu o negociante Jonathan ben Caiar, arrastando Zorobabel, miserável mendigo. Este homem, clamou o comerciante furioso, imprimiu-me um logro de vastas proporções. Vendeu-me um colar de pérolas falsas por 5 peças de ouro, asseverando que valia 5.000. Comprei as joias, crendo haver realizado excelente negócio, descobrindo, afinal, que o preço delas é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente contra o mistificador, mas este vagabundo já me gastou o rico dinheiro. Exijo para ele as penas da justiça. É ladrão, reles e condenável. O magistrado, porém, que cultuava a justiça suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Grande juiz, disse ele timidamente, reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama e debalde procuro trabalho digno, pois me recusam sempre, a pretexto de minha idade e de minha pobre apresentação. Realmente enganei meu próximo e sou criminoso, mas prometo resgatar meu débito logo que puder. O juiz meditou longamente e sentenciou, para Zorobabel, o mendigo, 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de que aprenda a sofrer honestamente, sem assaltar a bolsa dos semelhantes, e para Jonathan, o mercador, 20 bastonadas, na praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou revoltado, que ouço, sou vítima de um ladrão e devo pagar por faltas que não cometi? Iniquidade, iniquidade. O magistrado, todavia, bateu forte com o martelo sobre a mesa, chamando a atenção dos presentes, e esclareceu em voz alta: Jonathan ben Caiar, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Zorobabel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro, no propósito de socorrer os filhos desventurados. Porém tu, por sua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, apoderando-te de um objeto que acreditaste valer 5.000 peças de ouro, ao preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? Um mísero esfomeado que rouba um pão
a fim de matar a fome dos filhos? O homem, já atendido pela bondade do Eterno, com o dom da fortuna e da habilidade, que absorve para si uma padaria inteira, a fim de abusar calculadamente da alheia indigência? Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indefinidamente sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muita vez passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que no mundo adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida, mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso, que nos julgará a todos em momento oportuno, e sob a vigilância de guardas robustos, Zorobabel tomou 5 bastonadas em sala de portas lacradas para aprender a sofrer sem roubar, e Jonathan apanhou 20 na praça pública, de modo a não mais explorar, sem escrúpulos, a miséria, a simplicidade e a confiança do povo. Essa lição é muito bonita e bastante significado, porque ela nos mostra o que é mais nocivo à sociedade de uma forma geral. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que aquelas pessoas que roubam bastante, que exploram bastante, elas devem ser aclamadas por nós porque são espertas. As grandes indústrias que exploram seus funcionários, as grandes empresas que exploram seus funcionários, os grandes bilionários e milionários que exploram cada vez mais para se enriquecerem cada vez mais. E a gente vê que isso é aclamado por nós como sendo bem visto. É vantajoso, por exemplo, eu comprar algo que aparentemente vale muito, mas pago pouco, e tá aí os estelionatários ganhando muito dinheiro nesse sentido, se aproveitando justamente dessa fragilidade que é do ser humano, de tentar tirar vantagem de tudo, e acabam se utilizando justamente desse sentimento de querer tirar vantagem para também acabarem sofrendo as consequências das suas próprias ambições. E essa lição traz um mendigo e uma pessoa abastada. O mendigo era esse aparente esperto que tentou vender algo dizendo que era de grande valor, mas não valia nada. E o outro também se achando muito esperto, mas era abastado, achando que estava comprando algo por um valor irrisório e que valia muito, mas o objeto não valia em nada, não valia nada materialmente. Mostrando pra gente duas situações, mas o que tentou vender e ludibriar era miserável. Ele fazia isso por necessidade, porque não conseguia trabalho e tinha seus filhos que dependiam de si. E o outro, ele já era rico, já era abastado, mas aproveitando-se da miséria, da pobreza, daquele que lhe vendia, tentando lucrar em cima da miséria alheia. E aí, esse juiz reto nos mostra a justiça, mas não do ângulo em que a gente está acostumado a ver, porque a gente acha muito justo querer ganhar em cima dos nossos irmãos, explorar, e às vezes isso nas mínimas coisas que a gente faz e que às vezes nem se percebe, porque já é da nossa sociedade, já é da nossa cultura, já é da nossa educação, da nossa forma de agir, e a gente nem percebe que isso não é justo. Já está tão arraigado muitas vezes em nós esse sentimento de querer tirar vantagem de tudo, e que a gente nem se percebe nesse comportamento equivocado, e que ele na verdade é muito nocivo. E aqui
a gente está falando de um objeto que foi vendido para dois personagens apenas. Mas se a gente leva isso de uma forma geral, de um âmbito geral, por exemplo, um cargo público, uma pessoa que já ganha bem, que às vezes tem os melhores salários da administração pública e que ali entra para sanar as necessidades do povo e que por isso recebe já um valor bom de um salário, no Brasil principalmente é um salário muito bom, e ele ainda, achando-se esperto, dá ao povo uma miséria que é da sua obrigação e ainda muitas vezes passa como se isso fosse algo muito nobre da parte dele, não fazendo nada além do que lhe compete, a sua função exige, e rouba e desvia milhões e milhões de reais, aproveitando-se da miséria do povo. O que é mais prejudicial para a gente analisar? Um ladrão que vai lá no supermercado e rouba porque está passando necessidade, ou um político que rouba milhões e tira milhões dos cofres públicos destinados à saúde e à educação, tirando a oportunidade das pessoas de um dia saírem de uma situação de miserabilidade e de então não precisar optar pelo lado mais sombrio, mais criminoso, por uma aparente necessidade. Para a gente analisar onde estão os nossos parâmetros de justiça e de equidade, a gente condena um bandido por roubar, mas a gente bate palma para quem nos rouba a olhos nus. Para quem rouba, nós, de 4 em 4 anos, com ideias, com propostas e com os nossos impostos empregados ao bel prazer, que não suprem muitas vezes a necessidade da população, porque se suprisse não seria para os nossos administradores um projeto de eu vou resolver isso ou eu vou resolver aquilo. Seria uma continuação, não uma briga de ego, para quem vai melhor solucionar o que eles sabem que podem ser solucionado, mas que não irão solucionar, porque vivem da exploração do povo, vivem da miséria do povo. Se o povo não tiver miséria, se a educação for maravilhosa, se a saúde for maravilhosa, se a segurança pública for maravilhosa, se tudo for maravilhoso, então o que eles vão prometer? Não tem o que se prometer. Então vou numa aparente solução mágica, vou fazer algumas medidas que eu considero paliativas e ali que eu vou tentar resolver, quando na verdade não resolvem nada, porque não estão com esse objetivo de administrarem para o povo. E as grandes empresas muitas vezes também não estão para esse objetivo de dar às vezes uma prestação de um serviço de qualidade, de um produto de qualidade para os seus clientes, mas sim de venderem eletrodomésticos, objetos que cada vez duram menos, que cada vez vão precisar ser trocados porque você não encontra peças para que aquele aparelho seja consertado, e muitas vezes as peças de conserto são mais caras do que as peças de você comprar um equipamento novo, e aí a gente joga fora um equipamento que está perfeito e às vezes tem um fusível, um capacitor, algum componente que poderia muito bem ser facilmente trocado por qualquer empresa, por qualquer técnico, e aquele aparelho, aquele eletrodoméstico é inutilizado, porque às vezes a indústria vende de uma forma que incapacita aquele equipamento de ser consertado e torna às vezes mais caro o conserto do que uma compra nova. E faz a gente pensar, em que mundo a gente está? Por que eu não posso dar um serviço de qualidade para os meus clientes? Por que eu não posso dar um equipamento de qualidade? Antigamente,
aqueles que têm eletrodomésticos mais antigos, uma geladeira durava muitos anos. Uma televisão durava muitos anos. Hoje, no máximo 3, 5 anos, elas já estão no seu tempo útil. E isso é correto ou é uma exploração? Se a gente analisar que tudo que a gente utiliza e que a gente consome, depois de perder o tempo útil, o que vai ser feito desses equipamentos? Vão virar lixo? Vão poluir o planeta? Cadê a nossa responsabilidade sobre o meio ambiente? Qual é o papel do homem, do ser humano? É consumir, usufruir de tudo que tem? De tudo que Deus nos dá? De todos os recursos, deixando os vegetais, os minerais e os animais padecendo pelas nossas ações improvidentes? Será que foi para isso que Deus nos criou? Para explorar os reinos inferiores? Para que nós nos utilizamos deles, explorando eles ao nosso bel prazer? Ou será que deu ao ser humano esse reino mais aprimorado, mais elevado em relação aos outros, a responsabilidade de auxiliá-los a evoluir também e não ser explorados por nós? A gente explora os reinos de diversas formas possíveis. A gente às vezes não pode ter um casal de animal que a gente já quer logo colocar para criar, para procriar, e procriar várias vezes um cachorro caro ou algum animal caro, para que a gente, explorando a cria daquele animal, explorando a gestação, explorando aquele animal a produzir filhotes, para que a gente lucre com os filhotes que eles venham a produzir, explorando assim aquele reino, para que ele me dê em contrapartida recurso financeiro. E muitas vezes eu não dou sequer aquela mãe que gerou, aquela mãe de cachorro, uma vitamina, um suplemento, condições para que ela recupere sua saúde orgânica, como se ela não fosse importante. E muitas empresas, inclusive depois de dado uma determinada idade, as mães de cachorro que parem, doam esses animais como se fossem objetos, porque elas já procriaram bastante e agora vão ter os problemas de saúde em decorrência do excesso de procriação, sem os devidos cuidados paliativos ou reparativos desses animais. E aí doam, descartam e pegam novos, porque a gente não vê aquele reino animal como irmãos, com espírito minúsculo, mas irmãos sim, e que dependem de nós, não para que a gente os explore, mas para que a gente capacite, dê condições de eles evoluírem, para que eles aprendam com a gente a ter um pouco mais de sensibilidade, a compreender o sentimento de amor, de respeito, a saber auxiliar o homem naquilo que o homem necessita. E eles também auxiliando um cachorro, por exemplo, que faz a guarda da sua casa, que tem esse instinto de proteção e é natural dele. E em contrapartida você dá carinho, você dá auxílio, você dá uma boa alimentação, você dá os cuidados que ele necessita, você ensina a aprimorar a sua inteligência, a sua compreensão, a sua capacidade, num mútuo auxílio. Isso é cooperação. O restante é exploração. Então, esse evangelho, essa lição, nos faz analisar se a gente também, em uma menor escala, dentro dos nossos ambientes familiares, se a gente também não está explorando os nossos irmãos. Explorando, por exemplo, se eu não estou explorando a minha mãe
a fazer para mim tudo, a lavar a minha roupa, o meu sapato. Eu não tenho condições de sequer fazer um auxílio na equipe familiar. Todos cooperam uns com os outros nos afazeres domésticos, em tudo que um necessitar do outro, do amparo, do auxílio, numa necessidade de doença, um auxiliando o outro, não explorando um ao outro. Se eu exploro o meu irmão, eu também estou agindo como essa pessoa abastada que tem muito e então por isso explora. Toda forma de exploração, ela é prejudicial. E se eu colocar ela em pequena escala, ela é prejudicial em pequena escala. Como, por exemplo, esse mendigo explorou financeiramente, tentou trapacear esse nosso irmão mais abastado. Essa pessoa mais bem-sucedida, de inteligência, de capacidade financeira. Mas também não deixa de ser uma exploração, uma ludibriação, e também é prejudicial, e então por isso que também sofreu as consequências. Mas quanto mais eu tenho, mais eu exploro, o limite de exploração é maior, o alcance é maior. Então por isso, quem tem mais, como a pessoa explorada que na lição tinha mais, ele acabou sofrendo uma pena em praça pública maior, porque pela ambição que ele tinha, ele explorou mais, porque por necessidade ele não tinha necessidade de explorar. Para a gente raciocinar e analisar a nossa sociedade, no que a gente está colaborando para que esses tipos de situações acontecem. E de que forma somos também nós responsáveis, não só de fazer com que esses tipos de exploração aconteçam, como também de que forma eu colaboro com isso, auxiliando para que isso permaneça nos âmbitos gerais da sociedade. É aquele momento em que tem uma fila enorme e eu conheço alguém que ali está próximo da fila e eu tento passar na fila me utilizando da aproximação daquela pessoa. São nas pequenas coisas, nas pequenas vantagens que eu tento sobressair em relação ao meu irmão. Então, para que a gente analise, nos utilizando da lição, se nós também não estamos sendo objeto de exploração ou também estamos sendo explorados. Porque quando a gente aceita também uma exploração, quando a gente aceita, nos falta autoestima. De alguma forma a gente tenta lucrar, depende da situação, eu tenho que analisar e nos faz refletir se eu concordo com esses tipos de situação, esses tipos de tirar vantagens, porque se um dia, se eu concordo, se eu aceito esse tipo de situação, um dia eu também serei vítima desses tipos de situação. Para a gente refletir sobre a lição dentro das nossas vidas também, porque isso é mais importante até do que a gente compreender a lição da forma como é nos passada nessa lição por Neo Lúcio. Ela tem que fazer sentido no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Para isso, é nos dado o convite da reflexão no Evangelho. Então, vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos
a oportunidade do Evangelho, que a equipe espiritual responsável por essa atividade possa ir até os lares que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica nesses lares, dando um passe restaurador nesses irmãos que nos ouvem e todos esses que moram em seus lares, e também auxiliando aos nossos irmãos no plano espiritual, que de forma direta ou indireta estejam ligados à psicosfera desses lares. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho, que assim seja. Uma excelente semana a todos, grande abraço, espero a todos até a próxima segunda, se Deus quiser. Até lá. Nossas mentes renovar, ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.